Olá, que tal? Como estás? Mais uma questão de passeio sem dúvidas, questão pertencente à prova do Enem do ano 2021, segunda aplicação. Vamos com o enunciado. O poema expressa os sentimentos de uma chicana nos Estados Unidos. Nesse cenário, o eu lírico faz um apelo fundamentado na... Olha só, quando diz que faz um apelo, ou seja, faz algum tipo de pedido. E a pergunta é em que se fundamenta esse pedido. O que a pessoa está pedindo? Por quê? Pois vamos ler um pouco este poema, mas já é importante falar do que significa esse termo chicana que temos no próprio enunciado da questão. Gente, os chicanos são como se chamam aqueles estadunidenses de origem mexicana. Sabem que grande parte dos Estados Unidos, na verdade, fazia parte do México anteriormente. Houve guerra entre os dois e México acabou perdendo grande parte do território que ficou do lado dos Estados Unidos. Só que lá morava muita gente que continua vivendo no lugar de origem, pois hoje em dia são chamados de chicanos. Portanto, eles são estadunidenses, hoje em dia, só que de origem mexicano. Pois vamos lá. No se raje, chicanita. Dice, no se raje, mi prietita. Apriétese la faja, aguántese. Ese no se raje es básicamente dicer no desista, ¿ok? No desista. Dice, su linaje es antiquísimo, sus raíces, como la de los mezquites, bien plantadas, horadando bajo tierra a esa corriente, el alma de tierra madre, tu origen. Basicamente, o primeiro parágrafo, ok, deste poema está justamente pedindo para não desistir porque a pessoa vem de uma linhagem muito antiga que se estabeleceu naquela região, né? Ou seja, ela tem raízes naquela região. E quando fala palavras como, por exemplo, horadando, né? Horadando é fazer tipo buracos, não? Buracos na terra, justamente falando de como está bem afincadas, né? A origem dessas pessoas naquele território. Dice, y sí, nos han quitado las tierras. Ya no nos queda ni el campo santo donde enterraron a don Urbano, tu bisabuelo. Tiempos duros como pastura los cargamos, derechitas caminamos. Bom, aqui no segundo parágrafo justamente faz menção a como essas terras que eram México passaram a ser Estados Unidos e tiraram todo deles, até el Campo Santo. El Campo Santo, que é um jeito de chamar ao cemitério. Dice, pero nunca quitarán ese orgullo de ser mexicana, chicana, tejana, ni el espíritu indio. Y cuando los gringos se acaban, mira cómo se matan los unos a los otros, aquí vamos a aparecer. Quizá muriéndonos de hambre, como siempre, pero una nueva especie, piel entre negra y bronces, segunda pestaña bajo la primera, con el poder de mirar al sol, ojos desnudo. E vivas, mijita, rete vivas. Bom, no último parágrafo desse poema, justamente fala que tiraram a terra, mas nunca tirarão o orgulho do povo, certo? E ainda por cima diz, olha, perceba como os gringos, neste caso os próprios estadunidenses, se matam entre eles, não? Então vai chegar um momento em que isto, de novo, vai ser nosso. Essa é um pouco a ideia, certo? Que transmite nesse último parágrafo. Pois vamos lá. Diz que o eu lírico faz um apelo que fundamenta em quê? Na criação de uma sociedade chicana livre das dificuldades. Ele quer criar uma sociedade chicana, não, ela já existe, não precisa ser criada. Portanto, não serve a letra A. A necessidade dos chicanos de valorizarem suas origens. Vejam como aí sim, ele está pedindo, não se raje, né? Ou seja, não desista. Tua origem é antiga e ainda fala, nunca quitarão da gente o nosso orgulho. Então veja como sim está pedindo, está apelando para que os chicanos valorizem essas origens, né, o que eles são. Parece ser nossa resposta, mas vamos ver se existe outra possibilidade. Diz, faz um apelo à possibilidade de recuperação das terras chicanas, não está pedindo recuperar. Prevê que talvez em algum momento isso aconteça, mas o foco em quase todos os parágrafos justamente é lembre de quem você é, né? Que afinal, né? No final talvez, né? A gente continue estando aqui. Será que faz um apelo fundamentado na morte de chicanos pela ganância dos invasores?
não fala da morte dos chicanos, certo? E outra, né? Eles tratam-se como invasores aos Estados Unidos, mas hoje em dia, na verdade, é território estadunidense. Então, inclusive, esse termo não poderia ser aplicado nesse momento. Por último, diz na revolta contra a atitude resignada dos chicanos. Vejam que não parece que o eu lírico esteja muito revoltado, né? Mas sim que está meio que animando. Bora, né? Não desistam, sintam esse orgulho, certo? Portanto, o mais apropriado nesta questão era aí nossa alternativa, letra B. Ele quer, sim, o eu lírico, que os chicanos valorizem essa origem, essa cultura e tudo o que eles são, falando em identidade. Pois até aqui uma questão mais resolvida. Nos vemos, como sempre, em próximas resoluções.